E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde para você que tá aí no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo que seja tarde, né? Não sei. Vocês são muito bem-vindos e quero pedir para você que tá chegando, vai compartilhando a live, convidando o máximo de pessoas que você puder e vamos estar aqui. E hoje eu quero falar, né, com vocês sobre transtorno de personalidade. Gente, quem sabe o que é transtorno de personalidade, comenta aí, por favor. E quem não sabe, também comenta aí, por favor. O que acontece? Cada um de nós, todos nós temos um pouquinho de loucura, né? Digamos assim. Então, e aí a gente vai vendo, né, tantas coisas, vai observando e a gente precisa entender. Ana Paula, saudade. Uai, que bom, Ana Paula, me chama no WhatsApp. Tá chateada comigo? Não tô não, Ana Paula. Você é a Ana Paula indicada pela Dorceli, é isso? A minha paciente? Me fala aí se é. De maneira alguma eu tô chateada com você, Ana Paula. Me procura, vamos voltar a conversar. Procurei você e você não me respondeu, mas não tô chateada e tô querendo conversar com você. Mas então vamos lá. Quem não tem um pouquinho de loucura, gente? Todos nós temos, né? De uma forma ou de outra. Ai, Ana Paula, que bom. O meu WhatsApp não mudou. Se o seu mudou, me manda aí no direct o seu número, ou me manda aí agora que eu anoto aqui e te procuro mais tarde ou amanhã. Você é muito bem-vinda, tô feliz de você estar aqui e eu tô precisando falar com você. Então, vamos lá. Todos nós, né, gente, temos uns distúrbiozinhos, uns negocinhos aí que ninguém é muito normal, né? Mas vem cá, a gente precisa conhecer, entender sobre transtorno de personalidade, porque isso é muito importante. Mas também tem em contrapartida que as pessoas, elas, né, eu tô aqui na internet, mas elas buscam as coisas na internet e muitas coisas que tem na internet não é legítimo. E aí a gente lê, ou também, né, pode ser legítimo, mas as pessoas entendem como elas querem. E aí, hoje o que a gente mais ouve é, meu marido é narcisista, minha mulher é narcisista, não, é isso, é aquilo. Olha só, nós não podemos diagnosticar ninguém. A única pessoa que pode diagnosticar é um psiquiatra. O meu papel como terapeuta, né? Eu sou formada em transtorno de personalidade. Eu tenho uma base, eu tenho um conhecimento, então eu vou ali estudar o caso do meu paciente, do meu cliente, e ali eu vou observar e vou dar uma direção para ele. Olha, eu acho que você tem isso, mas eu não tenho certeza. Eu gostaria que você procurasse um psiquiatra para você tirar as suas dúvidas, para a gente entender o que acontece com você. Porque nós, como terapeutas, né, a gente não tem essa liberdade, a gente não pode dar diagnóstico, mas nós percebemos, principalmente quem tem formação em transtorno de personalidade. E é tão importante nós entendermos e compreendermos o transtorno de personalidade, porque quando a gente passa a entender, a compreender, nós vamos entender melhor quem está do nosso lado. Porque eu quero falar para você, quem primeiro percebe que tem um problema na pessoa é a família, é quem convive junto. Até o psiquiatra, o terapeuta, ele vai acreditar naquilo que o paciente fala. É claro que o paciente, ele vai dar um deslize ou outro, né? E a gente, com o nosso conhecimento e tudo, a gente linka uma coisa com a outra e a gente vai ali tentando descobrir se ele tem ou não um transtorno de personalidade. E aí o que acontece? A gente, e quem mais percebe isso, quem vê primeiro, quem que é? É a família, é o amigo mais próximo, né? A gente começa a observar comportamentos que não é normal.
né? E hoje eu quero tratar mais de um transtorno, eu quero falar bem especificado dele. Por quê? Porque eu tenho uma cliente que ela é bipolar e ela tem sido como, eu brinco com ela que ela é minha cobaia, né? Então, eu tenho tratado dela, já tem 1 ano que eu tô cuidando dela. Então, eu tenho me aprofundado e estou, né, entendendo melhor, compreendendo não só o transtorno, mas compreendendo principalmente a dor da pessoa. Porque, gente, um transtorno é a mesma coisa de uma doença na carne. Um transtorno, ninguém quer ficar doente. Quem quer ter uma diabetes, um câncer? Ninguém quer. Mas a questão é que é uma enfermidade. E aí, a gente às vezes, né, alguns quer espiritualizar tudo. Gente, nem tudo é espiritual. É óbvio que tudo por detrás de tudo na nossa vida tem o espiritual. Mas nós precisamos tratar doença como doença. Nós não podemos espiritualizar tudo, porque isso é bíblico. O Lucas, do Evangelho de Lucas, ele era médico. Jesus deixou os médicos para nós. Jesus dá sabedoria para os homens, né, para criar remédios, para estudar o corpo humano. Então, se tem um médico, nós precisamos procurar. Se tá com problema na alma, tem que procurar o especialista da alma. E aí, o que a gente faz? A gente procura o pastor para quem tem um transtorno de personalidade. A gente procura uma liderança para tratar uma bipolaridade. E tá errado, porque o pastor ele vai tratar da área espiritual, é só isso. Ele vai orar para Deus te abençoar, abrir portas, né? Ele vai clamar a Deus por um milagre na sua vida, mas ele não tem estudo, ele não é formado para tratar de um transtorno de personalidade. E transtorno de personalidade, Jesus cura? Claro que cura, não tem nada impossível para Deus. Mas até essa cura através de Jesus não chegar, e ninguém sabe se Jesus vai curar ou não aquela pessoa, ela tem que procurar um especialista, tem que se tratar, porque é muito grave um transtorno de personalidade. E principalmente, eu quero falar sobre o transtorno de personalidade do borderline. Do borderline não, desculpa. Eu vou falar um pouquinho do borderline, mas o meu foco hoje vai ser no bipolar, né? Eloy, nós temos quantos transtornos, gente? É tanto que não dá nem para classificar. E se a gente for na onda também de médico, a gente sai de lá mais doido que entrou. Isso é um fato. Então, nós precisamos, né, ter um equilíbrio, buscar um conhecimento e ter um equilíbrio. Porque se a gente invocar a ficar, ele tem transtorno disso, daquilo outro, todos nós, igual eu falei no começo, todos nós temos um pouquinho de loucura, gente. Então, assim, a gente precisa entender quantos que tem. Olha, tem muitos, né? Tem bipolar, tem borderline, tem narcisista, tem TDAH, anorexia, antissocial, evitativo, esquizoide, dependente emocional, paranoide, esquizotípico, histriônico, compulsivo por comida, por trabalho, por sexo. Então, assim, são vários. Só que a gente não pode ficar ali, né, aquela coisa, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não, vamos lá, vamos com calma. Então, hoje eu quero falar do transtorno de bipolaridade. Muitas pessoas que não entendem, que não conhecem, acham que a bipolaridade é uma pessoa falsa, e não é uma verdade. O bipolar, o que acontece com ele? Ele tem, né, me falhou a memória aqui agora, ele tem mudança de humor repentina. Ele tá lá em cima, de repente ele vai lá para baixo. De manhã ele te ama, de tarde ele te odeia. De manhã ele te ama, meio-dia ele te odeia, de noite ele é seu amigo. Então, não é a pessoa falsa. O humor dele é desestabilizado. É uma pessoa que explode muito fácil. É uma pessoa que ela não tem filtro.
é uma pessoa que não tem controle emocional. E o bipolar, o que acontece? Um psiquiatra, ele vai fazer vários exames e demora, gente, de 7 a 10 anos para ter um diagnóstico preciso da bipolaridade. E Eloí, existe um exame específico? Não. Ué, então como é que sabe? Testes psicológicos e vai fazendo exames de um monte de enfermidades. E vai descartando, não é isso, não é aquilo outro, e vai descartando, até chegar ao ponto final. Tanto o borderline quanto o bipolar demora uns 10 anos para ser descoberto, de 3 a 10 anos. E tem que ser tratado, gente. Porque a cada crise nervosa, a cada crise repentina que o bipolar dá, ou o borderline, o que vai acontecer? Ele vai piorar. E ele vai piorando, piorando. E se não for tratado, se não for cuidado, ele pode ficar louco. Eloí, da onde você ouviu isso? Da boca de um psiquiatra. Então, o próprio psiquiatra, ele falou para minha paciente, para minha cliente, que se ela não tomasse o remédio corretamente, no horário certo, direitinho, a cada crise que ela dá, ela vai só piorando. Então, vai piorando, piorando, aí se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa impulsiva de convivência, aí essa pessoa vai, né? O que vai acontecer? Ela vai acabar parando num hospital psiquiátrico. O quanto é importante a gente cuidar no começo, assim como um câncer, assim como uma diabetes, assim como qualquer outra doença. A gente tratando do começo tem tratamento. Então a gente precisa tomar medicamento, precisa fazer os exames, precisa cuidar dessa pessoa. E aí você vai deixando isso para depois, para depois, para depois. Chega um momento que você não aguenta, aí aquela pessoa já te adoeceu, já acabou com as suas forças, e aí não tem mais, né, praticamente o que fazer. Então nós precisamos observar com antecedência. Por exemplo, eu estou tratando de um casal e a esposa, né, ele não foi diagnosticado pelo psiquiatra, foi só uma vez no psiquiatra, mas deduzir ali por alto que ele tem bipolaridade. Mas não tratou, já tem 20 e poucos anos. Aí o que acontece? Já tem 5 anos que ele foi no psiquiatra, não voltou mais. Aí hoje a esposa tá cansada, a família tá cansada, porque é uma pessoa grossa, é uma pessoa agressiva, não fisicamente, mas aí a esposa perdeu as forças para lutar pelo casamento. Aí hoje eu falei para ela, se você, que quem mais conhece alguém que tem transtorno é a família. Se você tinha esse pensamento, por que não buscou ajuda? Por que não correu logo para a medicina? Ah, eu achava que era coisa da minha cabeça e tal, e tal, e tal. Ok, gente, mas vamos procurar ajuda. Mesmo para a gente tirar as nossas dúvidas. Talvez é mesmo, a pessoa é um ogro, é ignorante e tá tudo bem, mas procura ajuda, descarta todas as possibilidades, né? Igual a essa cliente minha. Gente, quando ela tá na crise da euforia, ela contou para mim, ela fundiu o motor do carro dela 2 vezes, porque ela pegou o carro, foi para autoestrada, na adrenalina, ela colocou 200. E aí o motor fundiu. Aí ela leva de novo no mecânico. O mecânico falou pra ela, isso aqui não tem nada a ver comigo. Você tá colocando 200 no seu carro. E o seu carro é feito para andar no máximo de 120. E aí, o que acontece? Ela tá na euforia. Mas, quando ela tá na depressão, ela fica com farol baixo, não sai de casa, fica chateada, né? Fica ali quietinha. E normalmente também as pessoas que têm bipolaridade, elas são mais voltadas para o sexo. E aí o que acontece? Ela tem que se tratar. E ela tá tomando a medicação, mas tem que ter como tratar da bipolaridade. Alimentação,
trigo, doce, de jeito nenhum. Não pode nem doce, nem trigo. Fazer exercício físico ajuda muito. Ter uma rotina de vida, uma rotina mesmo, gente. Horário de levantar, horário de almoçar, horário de dormir. Rotina pra tudo. E o que sai da rotina atrapalha tudo. Então, aquele que não tem uma rotina, ele vai ter muito mais dificuldade de lidar com esse transtorno. E aí fica muito mais difícil. Rotina de tomar o remédio. Se é todo dia 10 da manhã, é todo dia 10 da manhã. Não é 10h30, não é 11 horas, é 10 horas. Então tem que ter um acompanhamento. E é muito bom que a pessoa procure essa ajuda, que a família ajuda essa pessoa, para que a família ajuda. Porque não é difícil ter uma rotina. E aí eu quero falar para vocês que essas pessoas, elas também sofrem muito. Elas, né, é como quem tem um diagnóstico de câncer sofre também. Mas muitas vezes essas pessoas, elas são muito criticadas. Porque quem tem câncer, a gente se compadece, a gente vê ali, né, o corpo sendo corroído, né, o corpo vai se degenerando, a pessoa vai ficando fraca. Mas quem tem um transtorno não tem ferida exposta, não tem nada machucado, não tem um corte. E aí as pessoas acham que é frescura, que é ignorância, que é mentira. E aí não ajuda, não cuida, não trata. E aí o quanto é importante a família saber, para que a família, unidos, eles constroem junto uma rotina. Uma rotina para aquela pessoa, a hora certa de comer, a hora certa de levantar, de tomar banho, de tomar os seus remédios. Para quê? Porque vem a cura. O remédio faz efeito de um dia para o outro, Eloy? Não. Demora até 6 meses para o remédio fazer efeito, trazer uma estabilidade. Então eu estou falando de transtorno borderline, bipolaridade, transtorno bipolar. Eloy, isso é genético? Pode ser, mas normalmente é causado por grandes traumas na infância. Então, tem que ser tratado. Por isso, gente, que a terapia, ela é tão importante. A terapia, junto com o psiquiatra, a medicação, vai transformar a vida dessa pessoa. Ela vai se tornar uma pessoa normal, uma pessoa comum, claro, com as suas debilidades. Mas ela vai ser uma pessoa normal. Mas a questão é que não busca ajuda. Não vai atrás. E aí, quando o leite derrama, quando tá tudo bagunçado, é que a gente vai procurar ajuda. E nós precisamos buscar um pouco de entendimento. E se a gente observar alguém próximo a nós, um parente, um amigo, e a gente observar alguma coisa que não é normal, convida essa pessoa para procurar um médico. E é claro que é muito difícil a pessoa aceitar. Essa paciente minha, ela demorou muito tempo para aceitar. Mas depois que ela aceitou que o diagnóstico dela de bipolaridade, ela se transformou. Ela tem mudado a cada dia. Por quê? Porque ela sabe os seus limites, ela sabe o que pode, o que não pode. Mas e aí, Luiz, você acabou de falar que ela quase fundiu o motor do carro. Sim. Ela dá crise, né? Que aí ela vai do 8 ao 80. Ela sai da depressão e vai para a euforia. Mas ela não pode parar com a medicação. Ela não pode desistir do tratamento. E eu falo, gente, o que a gente puder fazer para não usar medicamento, faça. Mas tem coisa que não dá para ficar sem medicamento. Tem que usar, porque essa pessoa, ela vai machucar, ela vai ferir todos que estão ao redor dela, vai fazer besteira, né? A pessoa, ela não tem filtro, ela te dá uma resposta e para ela é como se tá normal, entende? Então a gente precisa entender uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Eles sofrem muito, porque eu não quero ser assim, mas eu sou.
Mas e aí, como lidar com isso? Procurar ajuda, deixar ser ajudado, tomar a medicação corretamente, fazer os exercícios físicos, ter uma alimentação adequada. E é isso que nós precisamos, porque é muito complicado quem tem bipolaridade, né? O bipolar são essas características. Agora já para o outro lado, o borderline, principalmente, né, tem tantos adolescentes que se cortam, que se ferem, e aí a gente não vê, né? Eu conheci uma menina que ela cortava a sola do pé para ninguém ver. Mas ela quer cortar? Não. A dor aqui é tão grande que ela quer arrancar essa dor e joga ela para um outro lado. Então, se eu foco no corte que eu fiz no pé, aqui ameniza. Por isso que a gente tem que tratar, todo o tratamento é de dentro para fora. E aí, o borderline também, né? Se esses transtornos não for tratado, leva pro alcoolismo, para as drogas, né? É como se fosse um abismo que chama o outro. Então, precisa ser tratado. A pessoa, ela fica desanimada, ela fica chateada, e aí ela vai encaminhando, desencadeando, encaminhando para outros lugares. E isso não é legal. Então, nós precisamos observar, né? E principalmente esses jovens de hoje que têm se cortado. A gente tem que olhar esses jovens. E também podemos observar alguém que já teve depressão pós-parto. A gente precisa ficar atento ao comportamento de uma mulher que já teve depressão pós-parto. Porque pode ali, através da depressão pós-parto, desenvolver um transtorno de personalidade. Então, gente, é muito complexo. E a gente precisa entender que a nossa infância, ela reflete muito na nossa vida adulta. E por isso que é tão importante fazer terapia, curar-se de dentro para fora, para poder viver uma vida mais estável, viver uma vida mais tranquila. Então, se você observa que você tem os nervos, né, desregulado, você é uma pessoa nervosa, você, ao mesmo tempo que você tá bem, você já tá brigando com as pessoas que você ama, e você fica triste com você mesmo porque você brigou com quem você ama. Presta atenção, procura ajuda, né? Esse mês nós estamos, né, no setembro amarelo, que é o setembro contra o mês que luta, né, contra o suicídio, que traz, né, clareza contra o suicídio. Gente, ninguém quer suicidar. Ele, igual eu falei, ele quer arrancar a dor daqui e colocar em algum lugar. Então, nós precisamos prestar atenção. Porque até mesmo, não só o bipolar, não é só o esquizofrênico, o borderline, mas qualquer um. A dor é tão grande, os problemas são tão grandes que acontece o quê? A pessoa, ela, sem ver, automaticamente, ela não percebe e ela acaba tirando a vida. Se você tem alguém próximo de você, eu tô tão cansado, eu queria deitar e dormir, não acordar mais. Fique esperto. Fique esperto com essa pessoa, porque ela pode estar pensando em fazer uma besteira. E nós precisamos ajudar, nós precisamos acolher essa pessoa, nós precisamos trazer para perto, para ajudar essas pessoas a se recuperarem. Então, tem também o transtorno, né, de déficit de atenção, de hiperatividade, que é o TDAH, né? Conhece alguém que esquece as coisas, tem dificuldade de organização, né? Eu tenho, gente, se vocês lerem minha agenda, eu nem mostro, porque eu tenho vergonha. Mas eu entendo. Eu escrevo lá em cima, eu escrevo lá embaixo. Aí as pessoas olham e falam, meu Deus, como é que você consegue entender isso aqui? Mas eu entendo. Eu entendo. Né? Então, não consegue ter uma rotina assim de organização. Não sou desorganizada, mas aquela rotina assim, sabe? E aí tem também, né, o transtorno compulsivo, a pessoa que come demais, a pessoa que gosta demais de sexo. Então, tem um transtorno de compulsividade. Quais os dias das suas lives, amada?
ela vai ficar gravada. Nora, vai ficar... Vou deixar ela gravada, mas os dias das minhas lives são terça e sexta, horário de Brasília às 17 horas e de Portugal às 21 horas, tá? Então, o que que acontece? Tem o transtorno obsessivo compulsivo. Ele leva a sua compulsividade na comida, vira obeso. Ou então, ele é compulsivo em compras, ele é compulsivo em sexo, é um transtorno, né? Aí, pro outro lado, vem também, né, a preocupação excessiva com ordem, perfeccionismo e controle, né? Tem excesso de regras e cuidado para manter a sensação de controle das situações. Esse é o quê? É quem tem toque. Gente, tem pessoas que têm toque. Eu não consigo conviver com quem tem toque, gente. É muito difícil conviver com quem tem toque. Você tem que estar 24 horas com tudo certinho. O rótulo da mercadoria, né? Tem que estar para frente, não pode estar virado. A mesa não pode estar bagunçada. A pia não pode ter uma gota de água. Agora, nesse mundo corrido, a gente trabalha e tudo. A casa tem que estar, tudo tem que estar impecável. As camisas, né? Isso aí eu falo de um pastor meu, que ele falou que tem toque. As camisas dele é branca, aí vem as cores por ordem. E se não tiver, ele não consegue enxergar. Tem gente que sai de casa e volta 3, 4, 5 vezes para olhar, para conferir se desligou o gás, aquela coisa toda. Vou te dar um filme muito legal para você assistir, que fala muito, que nos mostra muito sobre transtornos, né? O Toque Toque. Gente, é um filme maravilhoso de comédia, mas um filme, principalmente para quem é profissional na área, ajuda muito, 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 muito. Então assiste esse filme, Toque Toque. Tem ele na Netflix, ele é muito bom. E aí vai lá, tem vários tipos de transtorno. Mas enfim, nós não podemos, né? Tem pessoas que têm eu esqueci agora o nome, mas aquelas pessoas que acumulam as coisas, né? Coisas velhas, acumula caixa de remédio, acumula roupa velha, sabe? De acumulação. Então tem vários tipos de transtorno. Mas a gente não vai focar no transtorno, nós vamos focar na cura. Nós vamos focar naquilo que tem que ser feito. Nós temos que focar no que é importante. Observou alguma coisa? Observou. Aquela pessoa não está normal? Acende uma luzinha, vamos procurar um especialista, né? Tem alguma coisa que você vê que não está bem? Hoje em dia, gente, eu não sei o que está acontecendo, não sei se é comida, não sei se é as telas, eu não sei. As crianças estão desenvolvendo muito transtorno de personalidade. Mas o que acontece? Muitos traumas. O ambiente onde a pessoa o ambiente onde a pessoa vive. Isso também reflete muito abandono, rejeição, traição. Tudo isso pode levar uma criança a desenvolver um transtorno de personalidade na vida adulta, né? O abandono, a rejeição, isso tudo pode levar. Então a gente precisa entender, pelo menos um pouquinho, compreender e ajudar as pessoas que estão do nosso lado. E é claro, né, que Eloí tem cura, tem paliativo. Alguns transtornos não tem cura, tem paliativo, como eu já falei, terapia e medicação, né? Se você identificou com tudo isso que eu te falei, se você conhece alguém, procura ajuda profissional, ajuda essa pessoa, né? Ou se você é assim, se você às vezes nem você não se entende, procura uma ajuda profissional, né? Infelizmente temos muitos pais, né, filhos, amigos, chefes, líderes religiosos com algum tipo de transtorno não identificado e que machucam, né, ofendem os seus próximos, nem sabem que tem algum tipo de transtorno. Por isso que nós estamos fazendo esse papel de ensinar e ajudar.
Por isso que devemos buscar o autoconhecimento para poder buscar ajuda. E esse autoconhecimento não é só na internet, é com um profissional mesmo da área, um médico especialista, que é o neurologista ou o psiquiatra, né? E psiquiatra, gente, não é só para quem joga pedra no outro, não, gente. Psiquiatra é para tratar de transtornos, de muitas coisas. Não é só médico para doido, né? Então, igual eu já falei, tem tratamento com terapia, com psiquiatra e medicação, igual eu já falei, e acima de tudo, o Senhor Jesus. Mas não é só oração, orar e agir. A gente precisa agir, a gente precisa resolver, né? Então, lembra-se, Jesus curou o lunático. Glória a Deus que ele curou o lunático. Tem cura? Por Jesus tem. Mas tem outros que vai ter que usar medicação. Então eu quero te convidar a prestar a atenção nos que estão à sua volta. Ou até em você mesmo. Se você tem alguns comportamentos que você não gosta, que você faz alguma coisa e você logo se arrepende, procura um psiquiatra e mantém o seu tratamento em dias, correto. Faz o que é certo. Porque é muito difícil para você e para quem convive com você. Gente, eu espero ter ajudado vocês, espero que eu trouxe um pouquinho de esclarecimento, né? E que você possa compartilhar essa live e ajudar quem está do seu lado. Muito, muito obrigado, ó. Beijo para vocês, bom final de semana. E terça-feira nós temos a nossa live de novo, às 17 no Brasil e às 20 aqui em Portugal. Um abraço e até a próxima.